Meu nome é Isadora Vasconcelos, tenho 35 anos e sou a CEO da empresa de tecnologia que minha família despreza como meu pequeno hobby. Hoje à noite, após 5 anos de afastamento, aceitei o convite para a gala anual da família Monteiro, esperando que meu sucesso pudesse finalmente me render o respeito deles. Em vez disso, estou sentada sozinha no meu carro, lágrimas queimando meu rosto, minha mão tremendo violentamente enquanto abro o aplicativo do meu banco. Tirem essa mendiga daqui, meu pai zombou para a sala inteira. Seu nojo palpável enquanto a segurança agarrava meu braço. O que ele não sabe é que agora sou a dona do próprio local onde eles celebram. Antes de continuar minha história, me diga de onde você está assistindo nos comentários. Clique no botão de inscrição se quiser mais histórias sobre como se impor contra familiares tóxicos. Crescendo em nossa vasta propriedade no interior de São Paulo, nunca me faltou conforto material, mas calor humano era uma história completamente diferente. Nossa casa era uma vitrine de riqueza, em vez de um refúgio de amor. Os pisos de mármore ecoavam com o som dos sapatos de couro caros do meu pai, enquanto ele andava de um lado para o outro, analisando portfólios de ações e fechando negócios que aumentariam a fortuna da família. Meu pai, Vicente Monteiro, era um banqueiro de investimentos controlador que exigia nada menos que a perfeição de seus filhos. Sua filosofia era simples. Sucesso significava seguir seu plano de vida exato, e qualquer desvio era considerado um fracasso. Quando ele sorria, geralmente era para um sócio de negócios ou para meu irmão Tiago, nunca para mim ou minhas ideias criativas. Minha mãe, Eleonora, era uma socialite cuja principal preocupação era manter as aparências. Sua agenda girava em torno de galas de caridade e almoços no clube de campo. Ela evitava conflitos a todo custo, o que significava que nunca me defenderia das críticas do meu pai. Em vez disso, ela desviava o olhar, fingia não ouvir ou mudava de assunto para algo mais agradável. Tiago era o filho de ouro que seguia perfeitamente os passos do pai, o melhor da sua turma na FGV, depois direto para o mercado financeiro. Papai transbordava de orgulho a cada conquista dele, enquanto as minhas passavam despercebidas ou eram ativamente ignoradas. Minha irmã, Amanda, era diferente, mas igualmente difícil. Ela competia incansavelmente pela aprovação do pai, o que a fazia me ver como uma concorrente em vez de uma aliada. Quando papai me criticava, ela se juntava, pensando que isso elevava sua posição na hierarquia familiar. A única pessoa que realmente me enxergou foi minha avó, Elizabeth. Em seu escritório particular, longe dos olhos vigilantes dos meus pais, ela perguntava sobre meu interesse em computadores e negócios. Ser diferente não é errado, Isadora, ela me dizia. Às vezes, o diferente muda o mundo. Depois que ela faleceu, quando eu tinha 16 anos, perdi minha única aliada na família. Apesar da frieza emocional, o nome da nossa família abria portas. Os Monteiro eram de família tradicional, com uma reputação que se estendia por gerações. Nossa gala anual era uma tradição, uma exibição de riqueza e poder que políticos locais, líderes empresariais e socialites clamavam para comparecer. O local para essa exibição era sempre o Solar dos Montes Claros, uma mansão histórica que pertencia à nossa família há gerações. Seu grande salão de baile, escadaria imponente e jardins bem cuidados eram o cenário perfeito para meu pai exibir o que ele mais valorizava: status, riqueza e a ilusão de perfeição familiar. Quando minha prima Sofia ligou com um convite para a gala deste ano, fiquei genuinamente surpresa. Todo mundo vai estar lá, disse ela. Pode ser um bom momento para fazer as pazes. Sofia sempre foi gentil comigo, mais como uma irmã do que minha própria irmã. Ela sabia que eu tinha construído algo substancial com minha empresa de tecnologia, mesmo que o resto da família a ignorasse. Passei dias procurando um vestido perfeito. Algo que dissesse empreendedora de sucesso, em vez de decepção da família. Escolhi um vestido azul meia-noite, elegante sem ser chamativo. Em frente ao espelho, ensaiei as conquistas que mencionaria casualmente. Os grandes clientes que minha empresa havia garantido, nossa crescente presença internacional, o software inovador que havíamos desenvolvido. Enquanto eu dirigia em direção ao solar dos Montes Claros, as memórias voltaram.
tardes de verão brincando de esconde-esconde nos jardins com Sofia. O Natal em que a vovó me deu meu primeiro laptop. Até alguns raros momentos em que papai pareceu orgulhoso, como quando ganhei a Feira de Ciências do Estado na 8ª série, antes de ele decidir que meu interesse em tecnologia era uma perda de tempo. O Solar dos Montes Claros era, em si, um personagem na história da nossa família. A fachada de pedra calcária, os carvalhos de 300 anos que ladeavam a entrada, o salão de baile onde gerações de Monteiro haviam celebrado seus triunfos. Era mais do que um prédio. Era a personificação física do nosso legado familiar. O que ninguém sabia era o quão de perto eu vinha acompanhando os negócios da família ao longo dos anos. Apesar de ter sido cortada financeiramente quando escolhi estudar ciência da computação em vez de finanças, fiz questão de entender os ativos, investimentos e propriedades da nossa família. Conhecimento sempre foi meu poder. Ao estacionar meu carro na beira da propriedade, respirei fundo. A noite de hoje era sobre mostrar a eles que eu tinha vencido apesar deles, não para provar que precisava da aprovação deles. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma, enquanto pisava no caminho de cascalho. O barulho familiar sob meus saltos era ao mesmo tempo reconfortante e indutor de ansiedade. No momento em que entrei pela grande entrada do Solar dos Montes Claros, notei sinais sutis de negligência que seriam invisíveis para a maioria dos convidados. Uma rachadura fina em uma das colunas de mármore. O estofado levemente desbotado em um sofá antigo. Tinta que havia começado a descascar em um canto do teto ornamentado. O solar, eu lembrava, era mantido impecavelmente, com meu pai supervisionando pessoalmente cada detalhe de sua manutenção. Isadora, você realmente veio. Minha prima Sofia correu em minha direção, genuinamente feliz em me ver. Seu calor contrastava fortemente com os outros parentes que olhavam em minha direção com surpresa mal disfarçada. Aquela é a Isadora Monteiro? Tia Patrícia sussurrou para o tio Roberto, não tão baixo quanto deveria. Pensei que o Vicente tinha dito que ela não viria. Mamãe se aproximou com um sorriso ensaiado que reservava para obrigações sociais. Seu abraço foi rígido, seu perfume avassalador. Isadora, querida, esse vestido é interessante. Talvez da próxima vez possamos ir às compras juntas para algo mais apropriado para um evento de família. Antes que eu pudesse responder, ela já estava me levando em direção a um grupo de parentes distantes, desempenhando o papel de mãe dedicada para o benefício deles. Minha filha tem estado tão ocupada com o trabalho dela. Quase não a vemos mais. Eu bebi champanhe e conversei trivialidades, o tempo todo notando a corrente de tensão na sala. Os funcionários se moviam rapidamente, parecendo um pouco apressados. Normalmente, eles seriam perfeitamente coreografados nesses eventos, mas hoje seus movimentos pareciam apressados, quase ansiosos. A filha pródiga retorna. Tiago apareceu ao meu lado, taça de champanhe na mão, seu smoking feito sob medida impecável como sempre. Ainda brincando com seu hobby de tecnologia? Ou finalmente percebeu que o dinheiro de verdade está nas finanças? Meu pequeno hobby acabou de assinar um contrato multimilionário em reais com a Meridian Global One. Respondi, mantendo minha voz neutra. Como vão as coisas no grupo de investimentos Monteiro? Um brilho de algo cruzou seu rosto antes que ele fabricasse um sorriso, expandindo-se. Papai vai anunciar uma grande parceria hoje à noite. Algo que levará a empresa para o próximo nível. Antes que eu pudesse investigar mais, Sofia me puxou de lado. Olha, eu provavelmente deveria te avisar. O tio Vicente não ficou nada feliz quando soube que eu te convidei. Ele até tentou desconvidar você ontem, mas eu disse que o convite já tinha sido enviado. Meu estômago se apertou. Depois de 5 anos, nada havia mudado. Por que ele está anunciando uma parceria na gala da família? Isso geralmente é reservado para o evento corporativo no próximo mês. Sofia hesitou. As coisas têm sido complicadas. Eu provavelmente não deveria dizer mais nada. Quando o jantar se aproximava, descobri que meu cartão de lugar havia sido colocado na mesa mais distante da principal da família, escondido em um canto com primos distantes e seus acompanhantes. Uma mensagem clara sobre onde eu me encaixava na hierarquia familiar. Tio Felipe, o irmão mais novo do meu pai, que sempre fora gentil comigo, parou na minha mesa durante o primeiro prato. Bom te ver, Isadora.
Ouvi dizer que seu empreendimento de tecnologia está indo bem. Ele olhou ao redor e baixou a voz. Entre nós, é bom que você tenha encontrado sucesso fora dos negócios da família. As coisas não têm sido tão sólidas quanto Vicente finge. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, meu pai bateu na taça para chamar a atenção e o tio Felipe correu de volta para seu lugar. Durante o elegante jantar de 5 pratos, continuei a coletar informações. Os fornecedores do buffet eram novos, um serviço mais barato do que o chefe renomado que cuidava de nossos eventos há anos. O vinho, embora ainda bom, não era das vinícolas exclusivas que meu pai sempre insistira em ter. Pequenos detalhes que pintavam um quadro preocupante. Amanda sentou-se em uma cadeira vazia ao meu lado durante a sobremesa. Então, irmãzinha, me conte tudo sobre sua empresa. Papai mencionou algo sobre você trabalhar no atendimento ao cliente de alguma empresa de tecnologia. Seu sorriso era doce, mas seus olhos eram calculistas. Na verdade, eu fundei e dirijo a empresa. Somos especializados em soluções de cibersegurança para instituições financeiras. Mantive minha explicação simples, sabendo que seu interesse não era genuíno. Que fascinante, disse ela, claramente não achando nada fascinante. Você vai ficar para o grande anúncio do papai? Ele salvou os negócios da família, sabe? Não que você estivesse preocupada com isso, tendo abandonado a família e tudo mais. Enquanto ela se afastava, senti os primeiros indícios de compreensão. O negócio da família estava em apuros, e o anúncio de hoje à noite era sobre sua salvação. Pensei nos sinais de negligência pela propriedade, nas medidas de corte de custos evidentes no buffet e nas bebidas. Durante o café, ouvi uma conversa entre meu pai e um homem de aparência distinta que eu não reconheci. A parceria garantirá que o nome Monteiro continue a impor respeito na indústria, dizia meu pai. E claro, o Solar dos Montes Claros será central para nosso novo empreendimento. O homem assentiu com apreço, examinando o grande salão de baile. É uma propriedade magnífica, Vicente. A importância histórica por si só a torna inestimável. Um nó se formou no meu estômago quando comecei a suspeitar do que a parceria poderia implicar. Se o negócio da família estava falindo, o Solar dos Montes Claros seria um de seus ativos remanescentes mais valiosos. Mas certamente meu pai não arriscaria perder a propriedade que estava em nossa família por gerações. Enquanto os pratos do jantar eram retirados e os convidados começavam a se misturar novamente, a corrente de antecipação crescia. O que quer que meu pai estivesse prestes a anunciar era claramente o ponto focal da noite. E, de alguma forma, eu sentia que revelaria exatamente quão terrível a situação da família havia se tornado. A luz do lustre de cristal refletia nas taças de champanhe, enquanto os garçons se preparavam para o brinde que acompanharia o grande anúncio do meu pai. Vendo-o circular pela sala com seu charme praticado, fui transportada de volta ao meu aniversário de 17 anos, quando orgulhosamente lhe apresentei meu primeiro plano de negócios. Passei meses pesquisando, criando projeções financeiras e desenvolvendo um protótipo para um aplicativo de segurança simples. Enquanto outros adolescentes pediam carros ou férias exóticas, tudo o que eu queria era sua orientação e talvez um pequeno investimento para ajudar a lançar minha ideia. A indústria de tecnologia é um parquinho, não uma carreira, ele havia dito, rasgando o plano de negócios ao meio sem sequer ler além da primeira página. Os Monteiro constroem legados duradouros em finanças, imóveis e investimentos, não correndo atrás de tendências digitais que estarão obsoletas no próximo ano. Quando decidi me especializar em ciência da computação em vez de administração ou finanças, ele deixou seu desapontamento bem claro. Você está escolhendo abandonar tudo o que construí para você, ele me disse na noite antes de eu ir para a faculdade. No dia seguinte, descobri que ele havia cancelado o pagamento da minha matrícula. Meu fundo fiduciário, que havia sido prometido para a educação, estava subitamente inacessível. Eu trabalhei em 3 empregos enquanto mantinha uma carga horária completa de estudos. Servia mesas de manhã, trabalhava no suporte de TI do campus à tarde e desenvolvia sites para empresas locais à noite. Enquanto meus colegas de classe entravam em clubes e iam a festas, eu sobrevivia com 4 horas de sono e macarrão instantâneo. Minha primeira startup de verdade operava em um minúsculo apartamento onde eu dormia em um sofá-cama. Quando consegui meu primeiro grande cliente, um banco regional que precisava de protocolos de segurança aprimorados, finalmente pude alugar um pequeno escritório.
Liguei para meu pai para compartilhar meu sucesso, mas sua secretária disse que ele não estava disponível. Ele nunca retornou a ligação. 2 anos atrás, Tiago me ligou do nada. Sua voz não tinha a condescendência usual enquanto ele perguntava sem jeito sobre o desempenho da minha empresa. Então veio o verdadeiro motivo de sua ligação. Ele precisava de dinheiro emprestado. Não uma quantia enorme pelos padrões anteriores da nossa família, mas substancial. Ele me fez jurar segredo, especialmente do nosso pai. Transferi os fundos imediatamente, dizendo a mim mesma que era um empréstimo comercial, mas nunca esperei o pagamento. Ele enviou uma mensagem de agradecimento genérica, e não nos falávamos desde então, até hoje à noite. Agora, circulando entre os convidados, captei fragmentos de conversas que pintavam um quadro preocupante do estado financeiro da minha família. A casa de verão dos Monteiro, em Angra dos Reis, foi vendida por bem menos que o valor de mercado. Uma mulher sussurrou para outra. Eleonora teve que renunciar a 3 conselhos de caridade, disse outra. Ela alega que está sobrecarregada, mas todos nós sabemos a verdade. Papai cruzou meu olhar do outro lado da sala, mas rapidamente desviou o olhar, virando-se para um grupo de sócios. Tiago e Amanda foram instrumentais em nossa nova direção. Ele dizia alto o suficiente para eu ouvir. Todos os meus filhos entendem a importância do legado familiar. A exclusão pontual foi deliberada. Mamãe me encurralou perto da mesa de sobremesas, seu sorriso fixo, mas seus olhos ansiosos. Isadora, querida, custaria muito se vestir e se comportar de forma mais apropriada. Essa parceria é crucial para o seu pai. Por favor, não faça ou diga nada para nos envergonhar. Enquanto eu caminhava em direção ao bar, uma das garçonetes, uma senhora mais velha que trabalhava nos eventos dos Monteiro desde que eu era criança, discretamente tocou meu cotovelo. Bom vê-la, senhorita Isadora, ela sussurrou. As coisas não são mais como costumavam ser. A equipe não é paga corretamente há meses. Seu pai continua prometendo que o dinheiro está chegando depois do anúncio de hoje à noite. Sofia me encontrou momentos depois, sua expressão preocupada. O tio Vicente está apostando tudo nessa parceria. A família tem vendido ativos há 3 anos, desde que o investimento na Meridian deu errado. Eu quase engasguei com minha bebida. Meridian, minha empresa acabou de assinar um contrato com eles. O tio Vicente se recusou a se adaptar às novas condições do mercado, explicou Sofia. A perda foi catastrófica. Essa parceria é um último recurso, mas ele está apresentando como uma aliança estratégica. Do outro lado da sala, notei um homem observando nossa dinâmica familiar com olhos astutos. Impecavelmente vestido, mas claramente não do nosso círculo social, seu olhar analítico seguia os movimentos do meu pai com o cálculo de um predador avaliando sua presa. Aquele é Henrique Valença, sussurrou Sofia, seguindo meu olhar. O potencial parceiro. Ele é dono da maior incorporadora imobiliária do Sudeste. Meu cunhado, Tomás, marido de Amanda, juntou-se a nós com sua abordagem usualmente sem tato. Ora, se não é a garota do computador, ainda brincando com códigos enquanto os adultos cuidam de negócios de verdade, mulheres em tecnologia, é como assistir a uma criança brincando com brinquedos enquanto finge trabalhar. Sofia lançou-lhe um olhar de nojo enquanto eu mantinha minha compostura. Esses brinquedos construíram minha empresa multibilionária, Tomás. Como vai sua posição na firma do Tiago? Ainda esperando aquela promoção que o papai te prometeu? Seu rosto ficou vermelho enquanto ele se afastava, e Sofia conteve uma risada. Ele ainda é apenas vice-presidente, enquanto Tiago foi promovido rapidamente para o status executivo. Amanda está furiosa com isso. Precisando de um momento sozinha, escapei para a biblioteca, meu santuário de infância dentro do solar dos Montes Claros. O cheiro familiar de livros antigos e móveis de couro sempre me trouxe conforto. Em uma mesa lateral havia uma coleção de fotos de família em porta-retratos de prata. Peguei uma reunião de Natal recente, pelo que parecia, e notei imediatamente que eu havia sido excluída. Havia várias fotos assim, todas tiradas durante meu afastamento, todas cuidadosamente exibidas para criar a narrativa de que eu não existia. Ao recolocar a foto, um documento na escrivaninha chamou minha atenção. Parcialmente coberto por outros papéis, o cabeçalho ainda era visível. Valença Incorporações. Eu não deveria ter olhado, mas algo me compeliu a deslizar o papel para fora o suficiente para ler o título. Proposta de aquisição do solar dos Montes Claros e propriedades adjacentes.
A porta se abriu de repente, e eu rapidamente me afastei da mesa. O próprio Henrique Valença entrou, parecendo não se surpreender ao me encontrar ali. Você deve ser a misteriosa terceira filha dos Monteiro, disse ele, seu tom casual, mas seus olhos afiados. Seu pai mal a menciona. Isadora Vasconcelos. Corrigiu, usando meu nome profissional. Deixei o nome Monteiro para trás há algum tempo. Vasconcelos? O reconhecimento brilhou em seus olhos. Não a mesma Vasconcelos que fundou a Securitech Solutions? Antes que eu pudesse responder, meu pai apareceu na porta, seu rosto endurecendo quando nos viu juntos. Henrique, os convidados estão reunidos para o anúncio. Isadora, esta é uma conversa particular. Ao passar por ele na porta, ele agarrou meu braço com força, sua voz um sussurro áspero. Não interfira no que você não entende. Eu me soltei. Eu entendo mais do que você pensa. Você está vendendo o solar, não está? O flash momentâneo de pânico em seus olhos confirmou minha suspeita. 6 meses atrás, eu ouvi rumores, através de contatos da indústria, de que o solar dos Montes Claros havia sido discretamente colocado à venda. Na época, eu não conseguia acreditar que meu pai venderia a propriedade mais querida da nossa família. Agora, estava claro que ele não tinha escolha. O confronto na biblioteca me deixou abalada enquanto eu voltava para a gala. As peças estavam se encaixando, pintando um quadro de uma família em queda livre financeira, tentando desesperadamente manter a ilusão de prosperidade enquanto vendia sua herança pedaço por pedaço. E meu pai estava prestes a anunciar a venda do solar dos Montes Claros, o coração do legado Monteiro, enquanto o apresentava como uma parceria triunfante. O que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu vinha observando esses desenvolvimentos de longe. Quando o solar foi secretamente listado, recebi um alerta. A propriedade histórica que guardava minhas poucas memórias felizes de infância, a propriedade que minha avó amava, estava prestes a ser dividida em condomínios de luxo pela incorporadora de Henrique Valença, a menos que alguém interviesse para preservá-la. O grande salão de baile ficou em silêncio quando meu pai bateu em sua taça de cristal com uma colher de prata. Sua presença imponente, uma habilidade aprimorada ao longo de décadas de negócios, atraiu todos os olhares na sala. De pé, em seu smoking feito sob medida, ele apresentava a imagem de sucesso e confiança que o definira ao longo da vida. Distinguidos convidados, amados membros da família, começou ele, sua voz alcançando todos os cantos do salão de baile. Por 6 gerações, o nome Monteiro tem sido sinônimo de excelência, integridade e visão estratégica no mundo dos negócios. Eu estava no fundo da sala, meu coração acelerando enquanto eu antecipava o que estava por vir. Minha mãe e meus irmãos ladeavam meu pai, uma frente familiar unida que me excluía pontualmente. Hoje à noite, celebramos não apenas nossa orgulhosa herança, mas um novo e excitante capítulo no legado Monteiro. Um capítulo que garantirá a proeminência de nossa família por gerações. Seu sorriso ensaiado não revelava nada do desespero que eu agora sabia que se escondia por baixo. Um verdadeiro legado familiar, continuou ele, é construído sobre o apoio a empreendimentos valiosos que criam valor duradouro, requer reconhecer oportunidades e ter a coragem de evoluir com os tempos. A ironia de suas palavras não passou despercebida por mim. Este era o mesmo homem que havia ridicularizado minha visão sobre a indústria de tecnologia, que havia descartado a inovação digital como uma tendência passageira enquanto se agarrava a modelos de negócios ultrapassados que, no final, o levaram à falência. Tenho o prazer de anunciar uma parceria especial entre o Grupo de Investimentos Monteiro e a Valença Incorporações. Juntos, transformaremos esta propriedade histórica em um exclusivo complexo residencial e comercial que honra sua herança enquanto abraça o futuro. Sussurros e murmúrios se espalharam pela multidão. Embora ele estivesse apresentando como uma parceria, qualquer pessoa com perspicácia para negócios podia ler nas entrelinhas. Isso não era uma colaboração. Era uma venda disfarçada de joint venture. Henrique Valença e eu compartilhamos a visão de preservar a essência do solar dos Montes Claros, enquanto maximizamos seu potencial. Meu pai gesticulou em direção a Henrique, que assentiu graciosamente de sua posição perto da frente da multidão. A família Monteiro manterá uma participação significativa neste novo e excitante empreendimento.
Uma participação significativa provavelmente significava uma pequena porcentagem e talvez os direitos de nome, nada mais. A mansão onde gerações de nossa família celebraram marcos se tornaria apartamentos de luxo e lojas de boutique com o nome Monteiro anexado apenas como uma ferramenta de marketing. Enquanto os aplausos enchiam a sala, senti uma onda de determinação. Esta poderia ser minha única chance de falar com meu pai antes que o acordo fosse finalizado. Abri caminho pela multidão enquanto ele aceitava os parabéns, esperando por um momento em que ele estivesse relativamente sozinho. Pai, posso falar com você em particular? Perguntei mantendo minha voz baixa e respeitosa, apesar da raiva que fervia sob a superfície. Ele mal olhou para mim. Este não é o momento, Isadora. Estou no meio de importantes discussões de negócios. É sobre o solar. Tenho informações que você deveria saber antes de finalizar este acordo. Sua expressão endureceu. O que você saberia sobre negócios de verdade? Você tem brincado de empreendedora com seus programinhas de computador enquanto eu gerencio um império corporativo. Vários convidados próximos se viraram para observar nossa interação, sentindo o conflito. Eu persisti, baixando ainda mais a voz. Minha empresa cresceu substancialmente. Na verdade, recentemente garantimos um contrato com a Meridian Global. Com a menção da Meridian, a empresa cujo investimento aparentemente desencadeou o declínio financeiro dos Monteiro, o rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Sempre buscando atenção, não é? Você veio pedir esmola agora que ouviu sobre nosso novo empreendimento? Achou que poderia reivindicar uma parte depois de abandonar suas responsabilidades familiares? Sua voz havia se elevado, atraindo mais atenção. Tiago e Amanda trocaram sorrisos enquanto mamãe examinava estudiosamente sua taça de champanhe, recusando-se a encontrar meus olhos. Eu não preciso de esmolas, eu disse de forma equilibrada. Minha empresa está avaliada em mais de 1 bilhão. Eu simplesmente queria discutir o futuro do solar. Os olhos de meu pai brilharam com uma combinação perigosa de descrença e fúria. 1 bilhão? Você? Você espera que eu acredite que seu pequeno hobby vale tanto assim? Sempre exagerando, sempre implorando por validação e atenção. A sala ficou desconfortavelmente silenciosa, enquanto mais convidados se viravam para assistir ao confronto. Henrique Valença observava com interesse indisfarçado. Não estou implorando por nada, mantive, lutando para manter a voz firme. Eu só queria falar sobre alternativas à venda do solar para incorporadoras. A compostura do meu pai se quebrou completamente. Tirem essa mendiga da minha vista. Ele cuspiu alto o suficiente para todos ouvirem. Segurança, acompanhe minha filha para fora. Ela não é bem-vinda neste evento de família. 2 seguranças se materializaram ao meu lado. Um segurando meu braço com firmeza. A sala estava absolutamente silenciosa agora. Centenas de olhos observando minha humilhação. Mamãe virou-se completamente, enquanto Tiago sussurrava algo para Amanda que a fez rir por trás da mão. Tio Vicente, isso é ridículo. Sofia deu um passo à frente, seu rosto vermelho de raiva. Isadora tem todo o direito de estar aqui. Fique fora disso, Sofia, meu pai gritou. Isso é assunto de família. Isadora é da família, ela protestou, mas o pai dela a puxou gentilmente para trás. Os seguranças me conduziram pela multidão atônita, passando por parentes distantes e sócios que acabavam de testemunhar minha humilhação pública. A mortificação queimava dentro de mim como ácido, lágrimas ameaçando cair apesar da minha determinação de manter a dignidade. Lá fora, no ar fresco da noite, tropecei em direção ao meu carro, os seguranças observando até que eu estivesse fora da propriedade. Dentro do veículo, a represa se rompeu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto 5 anos de afastamento, décadas de rejeição e a ferida fresca da humilhação desta noite desabavam sobre mim. Minhas mãos tremiam violentamente enquanto eu abria o aplicativo do meu banco, a interface familiar embaçada pelas minhas lágrimas. A notificação no topo da tela dizia: processado, aquisição do solar dos Montes Claros, concluída. 3 meses atrás, quando confirmei que o solar estava secretamente à venda, criei uma empresa de fachada para fazer uma oferta através de intermediários. Meus representantes negociaram diretamente com o banco, que detinha os empréstimos cada vez mais onerosos contra a propriedade, contornando meu pai completamente.
A venda havia sido finalizada esta manhã, mas o banco concordou em adiar a notificação aos Monteiro até amanhã, como uma cortesia profissional. Meu pai acabara de anunciar uma parceria que nunca poderia acontecer. Ele havia vendido uma propriedade que não lhe pertencia mais e não tinha ideia de que a mendiga que ele expulsara era agora sua locadora. A percepção me atingiu com a força de um golpe físico. Eu era dona de tudo o que eles estavam celebrando. O salão de baile onde meu pai acabara de me humilhar, os jardins onde mamãe organizava suas festas, a biblioteca onde Tiago e Amanda tramavam sua ascensão nos negócios da família. Tudo aquilo agora me pertencia. Uma complexa tempestade de emoções surgiu dentro de mim. Raiva por anos de desprezo e pela humilhação pública desta noite. Vindicação de que meu pequeno hobby me dera o poder de salvar a herança da nossa família quando eles não puderam. Luto pelos relacionamentos familiares, que talvez nunca se curassem, e um inegável senso de poder, sabendo que com um telefonema eu poderia fazer toda a celebração deles desmoronar. A escolha diante de mim era clara. Eu poderia ir embora, deixando-os descobrir a verdade amanhã quando o banco os notificasse, ou eu poderia retornar e confrontá-los com a realidade de sua situação. Eu poderia me afastar da dinâmica familiar tóxica para sempre, ou poderia forçá-los a me reconhecer finalmente. Meu dedo pairou sobre os contatos do meu telefone, pronto para ligar para meu motorista me levar para casa. Então, as palavras do meu pai ecoaram em minha mente. Tirem essa mendiga daqui! Após uma vida inteira buscando sua aprovação, esperando por uma fração do reconhecimento que ele prodigalizava a Tiago, era assim que ele me via, como alguém inferior, alguém a ser descartada e desprezada. Eu liguei o carro, tomei uma decisão e peguei meu telefone. Thaís, é a Isadora, eu disse quando minha assistente executiva atendeu. Está tudo finalizado com essa aquisição do solar? Todos os documentos foram processados esta manhã, Thaís confirmou. A transferência da propriedade está completa. O banco concordou em notificar os proprietários anteriores amanhã, conforme solicitado. Minhas mãos se firmaram enquanto eu segurava o volante. E nossa posição legal está clara. Não há como contestar a venda? Nenhuma. Os empréstimos estavam inadimplentes. O banco tinha total autoridade para vender e nossa oferta foi limpa. Lembre-se, por que você comprou, Isadora? Você disse que era para preservar a história da sua família, não para usá-lo como vantagem. O lembrete gentil de Thaís me fez parar. Quando descobri que o solar estava aí à venda, minha motivação havia sido a preservação. A mansão tinha sido o cenário das minhas poucas memórias felizes de infância, especialmente o tempo passado com minha avó. Eu não suportava a ideia de que fosse demolido ou dividido em condomínios de luxo. Você tem razão, reconheci. Isso não é sobre vingança, é sobre proteção. Depois de encerrar a chamada, respirei fundo várias vezes, me recompondo. Apliquei maquiagem fresca, consertando as manchas de rímel em minhas bochechas. O reflexo no meu retrovisor mostrava uma mulher que se construiu do nada, que conquistou cada grama de seu sucesso. Eu não precisava implorar por validação de pessoas que nunca me apoiaram. Saí do meu carro com propósito, não com raiva. Na entrada, os mesmos seguranças que me escoltaram para fora pareceram desconfortáveis quando me aproximei. Senhora, me desculpe, mas o senhor Monteiro nos instruiu a não permitir que você volte a entrar. Eu entendo que vocês estão fazendo seu trabalho, eu disse, abrindo minha bolsa. No entanto, houve um desenvolvimento significativo. Entreguei a ele um cartão de visita e um documento dobrado. Agora sou a proprietária legal do solar dos Montes Claros. Você pode verificar isso com o gerente da propriedade, o Sr. Pires. Os olhos do segurança se arregalaram enquanto ele lia o documento que resumia a transferência da propriedade. Vou precisar confirmar isso, senhora. Claro, ele falou baixo em seu rádio, e minutos depois, o Sr. Pires, que administrava a propriedade há 20 anos, correu em nossa direção. Sua expressão mudou de confusão para choque quando expliquei a situação e mostrei a ele a documentação legal. Isso é inesperado, Sr. Estelita Monteiro, disse ele, examinando a papelada. Mas parece estar em ordem. A propriedade é de fato sua. Obrigada, Sr. Pires. Pretendo me dirigir aos convidados lá dentro. Você me acompanharia? Com o gerente da propriedade ao meu lado e os seguranças agora deferentes, reentrei no solar dos Montes Claros. A gala ainda estava a todo vapor.
com meu pai no centro do salão de baile, erguendo um brinde à nova parceria com Henrique Valença. Ambos os homens seguravam taças de champanhe, suas expressões triunfantes enquanto os fotógrafos capturavam o momento para as colunas sociais. A sala ficou em silêncio quando os convidados notaram meu retorno. O rosto do meu pai escureceu de fúria ao me ver caminhando com confiança em direção ao centro do salão, com o Sr. Pires ao meu lado. Antes que ele pudesse falar, dirigi-me à sala com uma voz clara e firme. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção. Houve um mal-entendido sobre o anúncio desta noite. Meu pai deu um passo em minha direção, sua voz um sussurro ameaçador. Segurança. Pensei ter sido claro. O Sr. Pires interveio. Senhor, houve um desenvolvimento do qual o senhor deveria estar ciente. Eu continuei, dirigindo-me à multidão. A parceria que está sendo celebrada hoje à noite entre o Grupo de Investimentos Monteiro e a Valença Incorporações não pode prosseguir como anunciado. A razão é simples: o solar dos Montes Claros não é mais propriedade da família Monteiro. Murmúrios se espalharam pela audiência. A taça de champanhe da minha mãe congelou a meio caminho dos lábios, enquanto Tiago e Amanda trocaram olhares alarmados. A partir das 9 horas desta manhã, o solar dos Montes Claros e a propriedade circundante foram adquiridos pela Nelson Technologies, minha empresa. A parceria que vocês estão celebrando é comigo. Meu pai avançou, seu rosto contorcido de raiva. Isso é um absurdo, uma tentativa desesperada de chamar a má atenção. Talvez o senhor devesse verificar com o Banco Nacional, sugeri calmamente. Eles finalizaram a venda esta manhã devido a empréstimos inadimplentes contra a propriedade. Eles concordaram em adiar a notificação até amanhã como uma cortesia profissional, mas a transferência está completa. Henrique Valença deu um passo à frente, sua expressão curiosa em vez de irritada. Você é Isadora Vasconcelos, CEO da Security Tech Solutions. Sou. Ele se virou para meu pai, seu tom esfriando consideravelmente. Vicente, você nunca mencionou que sua filha era Isadora Vasconcelos. A empresa de cibersegurança dela é uma das mais inovadoras do setor. O rosto do meu pai perdeu a cor à medida que a realidade da situação começava a se assentar. Minha mãe afundou em uma cadeira próxima, enquanto Tiago pegava o telefone, presumivelmente para verificar minhas alegações. Tenho a documentação aqui, eu disse, levantando uma pasta. O solar dos Montes Claros agora pertence a Nelson Technologies. Minha empresa está atualmente avaliada em aproximadamente 10 vezes o que resta do Grupo de Investimentos Monteiro. A agitação que isso criou foi imediata. Sócios que estavam parabenizando meu pai momentos antes agora olhavam para mim com novo interesse. A mendiga que ele havia expulsado agora controlava não apenas o local, mas uma empresa que valia muito mais do que seu empreendimento falido. Isso é algum tipo de truque, meu pai resmungou, mas a convicção havia desaparecido de sua voz. Sem truques, assegurei-lhe, abrindo a pasta. Apenas negócios. O tipo que você me ensinou a respeitar, embora talvez não da maneira que pretendia. Tiago se aproximou, telefone na mão, sua expressão uma mistura de choque e cálculo. O banco confirma, disse ele baixinho para o pai. Ela é a dona do solar. A vindicação foi profunda. Depois de anos de desprezo e da humilhação pública desta noite, ver o reconhecimento surgir em seus olhos foi uma satisfação que eu nunca conhecera. A família que me rotulou de fracassada, de mendiga, agora estava em um prédio que eu possuía, cercada por convidados que estavam reavaliando rapidamente tudo o que pensavam saber sobre a dinâmica de poder dos Monteiro. Henrique Valença quebrou o silêncio constrangedor. Senhorita Vasconcelos, eu estaria muito interessado em discutir possíveis colaborações entre nossas empresas. Talvez pudéssemos marcar uma reunião na próxima semana. Ficarei feliz em pedir à minha assistente que entre em contato com a sua. Respondi profissionalmente. Embora eu deva mencionar que minha visão para o solar difere significativamente do que foi discutido hoje à noite. Não tenho intenção de transformar esta propriedade em condomínios ou espaço comercial. Papai finalmente encontrou sua voz novamente. Você não pode simplesmente entrar aqui e atrapalhar arranjos que levaram meses para serem feitos. O Grupo de Investimentos Monteiro tem contratos, compromissos. Quaisquer contratos legítimos serão honrados, assegurei-lhe,
mas o Solar dos Montes Claros não fará parte de nenhum acordo de desenvolvimento. Esta propriedade está em nossa família há gerações e pretendo preservá-la. Mamãe se aproximou hesitantemente, sua máscara social firmemente no lugar, mas a tensão visível ao redor de seus olhos. Isadora, querida, talvez devêssemos discutir isso em particular como uma família. Isso teria sido preferível, concordei. Infelizmente, papai escolheu tornar nossos negócios de família públicos quando mandou a segurança me remover das instalações. Dirigi-me à sala novamente. Peço desculpas pela interrupção nas festividades da noite. A gala pode continuar, é claro. O Solar dos Montes Claros os recebe a todos como meus convidados. A ênfase sutil em meus não passou despercebida por ninguém na sala. Enquanto os convidados atônitos começavam a conversar entre si, criando um zumbido de conversas por todo o salão, meu pai agarrou meu cotovelo e me guiou para um canto tranquilo. Sua raiva pública havia se transformado em algo mais controlado, mas igualmente perigoso. Qualquer que seja o jogo que você está jogando, para agora, ele sibilou, o rosto a centímetros do meu. Você já provou seu ponto. Você envergonhou a família na frente de todos que importam em nosso círculo social. Era isso que você queria? Nos humilhar? Interessante que você veja isso como humilhação, respondi, removendo a mão dele do meu braço. Quando você me mandou expulsar mais cedo, não era para me humilhar. Sua estratégia mudou instantaneamente, sua expressão suavizando para algo parecido com preocupação paternal. Isadora, você sempre foi hipersensível. Talvez eu tenha reagido com muita dureza mais cedo, mas você escolheu um momento inadequado para discutir assuntos de negócios. Do meu ponto de vista, continuei, impassível à sua manipulação. Eu simplesmente corrigi um erro factual em seu anúncio. Você não pode vender ou desenvolver uma propriedade que não possui. Se você realmente construiu essa empresa que afirma ser tão bem-sucedida, você entende de negociações. Tudo é flexível. Podemos chegar a um acordo que beneficie a nós dois. Seu tom sugeria que ele estava me fazendo um favor ao se oferecer para negociar. Qualquer acordo precisará passar pelos canais adequados. Minha equipe jurídica e executivos ficarão felizes em se reunir com os representantes do Grupo de Investimentos Monteiro na próxima semana. Tiago se aproximou, sua zombaria anterior substituída por um pânico mal disfarçado. Isadora, seja razoável. Você não pode simplesmente chegar e tomar o controle dos ativos da família sem discussão. Eu comprei o Solar dos Montes Claros por canais legítimos do banco que detinha seus empréstimos inadimplentes. Não havia nada a discutir. Encarei seu olhar firmemente. A propósito, ainda estou esperando o pagamento do empréstimo que você pediu há 2 anos. Talvez devêssemos discutir isso. Ele empalideceu levemente, olhando para o pai. Isso era um assunto particular. Tantos assuntos particulares nesta família, observei. Problemas financeiros particulares, vendas de propriedades particulares, desprezo particular pelo membro da família que escolheu um caminho diferente. Minha irmã Amanda correu, sua expressão uma estranha mistura de raiva e simpatia calculada. Isadora, nós sempre fomos próximas, não é? Mesmo com desentendimentos. Irmãs deveriam se apoiar. A audácia de sua afirmação era quase risível. A qual irmã você se refere? A que disse aos meus amigos da faculdade que eu tomava medicamentos psiquiátricos quando escolhi tecnologia em vez de finanças? Ou a que acidentalmente derramou vinho no meu laptop na noite anterior à minha primeira apresentação para investidores? Ela teve a decência de parecer momentaneamente envergonhada antes de se recuperar. Éramos jovens. Dinâmicas familiares são complicadas. O importante é que somos uma família e a família se mantém unida. Mamãe finalmente quebrou seu silêncio, embora sua preocupação estivesse previsivelmente equivocada. O que todos vão pensar? O nome Monteiro será arrastado pela lama. A vergonha de ter nossos assuntos financeiros expostos assim. Eu não expus nada. Apontei. Papai anunciou um acordo envolvendo uma propriedade que ele não possuía mais. A escolha foi dele, não minha. Tio Felipe se aproximou, sua expressão mais curiosa do que preocupada. Jogada impressionante, Isadora. Sempre disse que você tinha a mente mais afiada da família. O que acontece com a equipe atual? Algumas dessas pessoas trabalham aqui há décadas. Sua pergunta foi a primeira preocupação genuína que alguém expressou por outra pessoa, além de si mesmo. Toda a equipe atual manterá seus cargos com remuneração e benefícios aprimorados.
assegurei-lhe. Ao contrário de alguns, eu valorizo a lealdade e o trabalho duro. Papai se irritou com a implicação. Eu sempre remunerei a equipe de forma justa. É por isso que eles não são pagos corretamente há meses? Perguntei. Outro assunto que pretendo resolver imediatamente. Henrique Valença materializou-se na beira do nosso círculo familiar, observando a dinâmica com a avaliação astuta de um empresário que já encontrou inúmeros dramas familiares em sua carreira. Senhorita Vasconcelos, eu estaria muito interessado em ouvir sua visão para o solar. Embora eu respeite os assuntos familiares, o potencial de negócios desta propriedade ainda é considerável. Antes que meu pai pudesse intervir, virei-me para me dirigir diretamente a Valença. Senhor Valença, aprecio seu interesse. Minha visão para o solar envolve preservação em vez de desenvolvimento, mas ficaria feliz em discutir possíveis colaborações em outros projetos. Minha empresa tem considerado expandir para a tecnologia de edifícios inteligentes seguros. As sobrancelhas de Valença se ergueram com interesse. Esse é um mercado emergente com um potencial tremendo. Eu adoraria ter essa conversa. Ele me entregou seu cartão pessoal, ignorando pontualmente a tentativa de meu pai de se inserir na troca. A percepção de que os sócios de negócios agora estavam se aproximando de mim diretamente em vez de passar por ele, estava claramente atingindo meu pai com força. Para um homem cuja identidade estava inteiramente envolvida em sua perspicácia para negócios e posição social, essa mudança representava mais do que uma perda financeira. Era uma reviravolta completa na dinâmica de poder que ele controlou por décadas. Pedi licença do grupo familiar e me aproximei da equipe que observava o drama se desenrolar com preocupação indisfarçada. Dirigindo-me ao mordomo-chefe que servira nossa família por mais de 30 anos, eu disse: Senhor Oliveira, por favor, informe toda a equipe que seus cargos estão seguros e que quaisquer salários pendentes serão pagos integralmente até o final da semana. Gostaria de me reunir com os chefes de departamento amanhã de manhã para discutir as operações futuras. O alívio em seu rosto era evidente. Obrigado, senhorita Monteiro. A equipe ficará muito grata. Vasconcelos, corrigi gentilmente. Isadora Vasconcelos. Voltando para me dirigir à reunião, falei claramente o suficiente para todos ouvirem. Quero agradecer a todos pela paciência durante este desenvolvimento inesperado. A gala continuará como planejada. Amanhã, o Solar dos Montes Claros começa um novo capítulo, que honra sua história enquanto assegura seu futuro. Meu pai fez uma última tentativa desesperada de recuperar o controle, dando um passo à frente com a presença autoritária que dominou salas de reuniões por décadas. Os negócios da família Monteiro continuarão suas operações como planejado. Este pequeno contratempo em relação ao solar não afeta nossa estratégia de negócios mais ampla. Encarei seu olhar firmemente. Você me chamou de mendiga nesta sala. Você me mandou remover fisicamente do que você acreditava ser sua propriedade. Agora eu sou a dona da sala, e você permanece apenas com minha permissão. As palavras pairaram no ar entre nós, uma verdade tão gritante que nem mesmo meu pai conseguiu encontrar uma resposta. Pela primeira vez na minha vida, vi algo que nunca havia testemunhado nos olhos de Vicente Monteiro. Incerteza. O homem que sempre teve uma resposta, que sempre controlou a narrativa, encontrava-se sem palavras. Mamãe parecia desolada, Tiago furioso e Amanda calculista, todos eles subitamente cientes de sua completa dependência de minhas decisões. A família que me expulsou agora se encontrava à minha mercê, uma reviravolta que nenhum deles jamais imaginara ser possível. Com dignidade silenciosa, afastei-me deles, aceitando os parabéns de sócios de negócios que estavam rapidamente ajustando sua compreensão de onde o poder agora residia. A sensação não era meramente de vindicação, mas de libertação. A quebra de correntes que eu carregava desde a infância. Não mais mediria meu valor pela aprovação deles. Não mais buscaria a validação daqueles que nunca me viram de verdade. Ao sair para o terraço por um momento sozinha, o ar fresco da noite acariciou meu rosto. Estrelas brilhavam sobre os jardins onde eu brincara quando criança, onde minha avó me disse que eu poderia ser qualquer coisa que quisesse se permanecesse fiel a mim mesma. Pela primeira vez, entendi completamente o que ela quis dizer. O verdadeiro poder não vinha de controlar os outros ou acumular riqueza, mas de reivindicar seu próprio caminho e se manter firme em sua verdade.
6 meses se passaram, trazendo mudanças dramáticas para o solar dos Montes Claros e para a minha vida. A propriedade que antes simbolizava minha exclusão da família transformou-se em um lugar de cura pessoal e propósito profissional. A ala leste, anteriormente usada apenas para armazenamento e acomodações de hóspedes ocasionais, agora abrigava uma incubadora de tecnologia de ponta para jovens carentes, adolescentes de origens semelhantes à que eu criei para mim mesma, sem apoio familiar ou recursos financeiros, vinham ao solar para aprender programação, empreendedorismo e habilidades de negócios. Ver seus olhos brilharem quando lançavam com sucesso seu primeiro aplicativo ou garantiam seu primeiro cliente me trazia uma alegria que nenhuma aquisição de negócios jamais havia proporcionado. Fiel à minha palavra, mantive toda a equipe leal, muitos dos quais testemunharam minha infância e me apoiaram silenciosamente mesmo quando minha família não o fez. O Sr. Oliveira, o mordomo-chefe, que me dava biscoitos às escondidas quando meu pai me mandava para o quarto sem jantar, agora supervisionava a propriedade com orgulho renovado. Os jardineiros que me ensinaram os nomes das plantas quando minha mãe estava muito ocupada com obrigações sociais, agora orientavam os alunos da incubadora no projeto de jardim sustentável. O negócio da família exigiu decisões mais difíceis. Após auditorias completas revelarem anos de má gestão financeira e vários esquemas de evasão fiscal potencialmente ilegais, iniciei uma reestruturação completa. O grupo de investimentos Monteiro continuaria, mas com práticas éticas e operações transparentes. Vários membros do conselho renunciaram em protesto, mas os que permaneceram reconheceram que as mudanças eram necessárias para a sobrevivência. Meu relacionamento com os membros individuais da família evoluiu de maneiras inesperadas. A prima Sofia tornou-se uma verdadeira amiga e aliada, eventualmente se juntando ao conselho da minha fundação sem fins lucrativos. Sua alegria genuína com meu sucesso e seu apoio inabalável durante o período de transição provaram que alguns laços familiares valiam a pena ser preservados. As tentativas de reconciliação de minha mãe foram estranhas, mas persistentes. No início, ela se concentrou inteiramente nas aparências, preocupada apenas com o que as pessoas diriam sobre as mudanças na família. Mas, com o passar dos meses, vislumbrei momentos de remorso genuíno. Durante um almoço particular no jardim, que ela antes supervisionava com controle de ferro, confessou em lágrimas: "Eu deveria ter te defendido. Sempre vi seu potencial, mas tinha muito medo da desaprovação de seu pai para dizer qualquer coisa. Não era a responsabilidade total que eu esperava, mas era um começo." Nosso relacionamento nunca seria o laço caloroso de mãe e filha que eu ansiava quando criança, mas estávamos estabelecendo uma conexão adulta provisória baseada em respeito cauteloso. Papai representou o maior desafio. Sua raiva inicial deu lugar a tentativas calculadas de recuperar o controle, depois a um reconhecimento relutante de minha perspicácia para negócios. Ele lutava visivelmente para trabalhar sob minha autoridade, muitas vezes saindo das salas em vez de aceitar minhas instruções. Durante uma reunião de conselho particularmente difícil, ele explodiu: "Eu construí o legado desta família. Você não tem o direito de desmantelar tudo o que criei." "Não estou desmantelando nosso legado", respondi calmamente. "Estou salvando-o da destruição que suas práticas estavam trazendo. A escolha é simples: adaptar-se a padrões éticos de negócios ou se aposentar com dignidade. De qualquer forma, a empresa avança." O pai que havia definido meu valor por sua estreita definição de sucesso, agora tinha que confrontar uma filha que havia tido sucesso além de sua imaginação, sem seu roteiro e apesar de seus obstáculos. Foi um acerto de contas para o qual nenhum de nós estava totalmente preparado. Tiago demorou mais para se ajustar do que eu esperava. Sua identidade estava tão completamente ligada a ser o herdeiro aparente de meu pai que minha autoridade repentina ameaçava todo o seu autoconceito. Nosso avanço veio inesperadamente durante uma noite de trabalho no escritório, revisando propostas de aquisição. "Eu nunca entendi por que você foi embora", ele admitiu após sua terceira xícara de café. "Achei que você estava louca por rejeitar tudo o que o papai nos ofereceu." "Ele ofereceu tudo a você", corrigi. "Ele me ofereceu aceitação condicional se eu me tornasse outra pessoa."
Tiago olhou para o café. Ele fez o mesmo comigo, só que de maneiras diferentes. O papel de filho de ouro vem com algemas de ouro. Pela primeira vez, falamos como iguais, reconhecendo as diferentes maneiras como as expectativas de nosso pai moldaram e, às vezes, distorceram nossas escolhas. Talvez o mais surpreendente tenha sido a evolução de Amanda. Após vários meses de hostilidade transparente, seguidos por lisonjas obviamente insinceras, ela finalmente se aproximou de mim com uma vulnerabilidade inesperada. Eu fui horrível com você, admitiu ela durante um raro momento particular. Eu achava que a aprovação do papai era um jogo de soma zero. Se você conseguisse alguma, haveria menos para mim. Seu pedido de desculpas genuíno abriu a porta para um relacionamento que nunca tivemos quando crianças. Embora nunca fôssemos melhores amigas, desenvolvemos um respeito mútuo que permitia uma comunicação honesta. Minha própria jornada de cura provou ser mais complexa do que eu antecipava. A vindicação de provar meu valor para minha família proporcionou satisfação temporária, mas não preencheu o vazio mais profundo que a rejeição deles havia criado. A verdadeira cura veio através de terapia, grupos de apoio para adultos com trauma familiar e construindo conexões genuínas com pessoas que me valorizavam por mim mesma, em vez de minhas conquistas ou nome de família. Criei uma família de escolha entre amigos, mentores e colegas que celebravam meu sucesso sem competição e me apoiavam nos desafios sem julgamento. Thaís, minha assistente executiva, que se tornara uma amiga de confiança, muitas vezes me lembrava de manter a perspectiva quando as pressões dos negócios aumentavam. O sucesso da sua empresa não curou suas feridas. Ela observou uma noite enquanto revisávamos os relatórios trimestrais. Apenas lhe deu os recursos para finalmente resolvê-las adequadamente. Ela estava certa. O sucesso financeiro me dera poder, mas a cura exigia vulnerabilidade. A garotinha, que desesperadamente buscava a aprovação de seu pai, ainda existia dentro de mim, mas ela não estava mais dirigindo minhas decisões. Eu podia reconhecer sua dor sem deixar que ela determinasse meu futuro. A lição mais profunda surgiu gradualmente. O verdadeiro valor nunca vem da validação externa, nem dos pais, nem dos irmãos, nem mesmo do sucesso empresarial espetacular. O valor vem de viver autenticamente, de criar em vez de destruir, de elevar os outros em vez de se elevar à custa deles. A família que me rotulou de mendiga me deu, sem querer, meu maior presente: a necessidade de encontrar meu próprio caminho. Ao tentar me controlar, eles me libertaram para descobrir forças que eu talvez nunca tivesse encontrado nos limites confortáveis de sua aprovação. O perdão não veio como um presente para eles, mas como uma libertação para mim. Eu não perdoei para absolvê-los da responsabilidade, mas para me libertar do peso do ressentimento. A raiva que antes alimentava meu impulso para o sucesso gradualmente se transformou em determinação para criar algo significativo com o poder que eu agora detinha. 6 meses após aquela noite fatídica de gala, eu estava sentada sozinha no Jardim das Rosas do Solar, o local favorito de minha avó na propriedade. O sol poente banhava as paredes de pedra calcária com uma luz dourada, enquanto estudantes da incubadora de tecnologia riam em algum lugar à distância. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti verdadeiramente em casa neste lugar que testemunhou gerações da história da minha família. A mansão que antes representava minha exclusão, agora personificava a possibilidade. Não apenas para mim, mas para jovens que, como eu, precisavam que alguém lhes dissesse que seu caminho diferente poderia simplesmente mudar o mundo. A doce satisfação da vindicação havia evoluído para algo muito mais significativo: a alegria silenciosa da criação e da renovação. Você já teve que provar seu valor para membros da família que desprezaram seus sonhos? Comente abaixo com sua história. Eu adoraria saber como você lidou com esse desafio e o que aprendeu com ele. Se esta história ressoou com você, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que seu valor não é determinado pela aprovação da família. Obrigada por ouvir minha jornada e lembre-se de que, às vezes, nossa maior força vem da própria rejeição que um dia nos causou dor.